Vamos então trabalhar, irmãos e irmãs, trabalhar para Jesus Cristo, trabalhar para o Senhor. Vamos então proclamar as coisas santas, falar do nosso Deus, daquilo que Ele deixou para cada um de nós através da sua palavra, a Bíblia, falar da salvação, falar do perdão, vamos falar então do pecado, vamos falar do reino de Deus, vamos falar do arrebatamento da igreja, vamos falar da salvação que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui porque mais um dia o Senhor nos dá de presente. Queremos, antes de tudo e de qualquer coisa, te agradecer por este dia. É um dia que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a vivê-lo honrando o Senhor, vivê-lo na verdade. Ajuda-nos, ó Pai querido, porque este é um dia abençoado que o Senhor nos dá. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Recebe-nos na Tua presença, aos Teus pés, porque queremos Te adorar, Te exaltar, Te cultuar, Te glorificar nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Oh, Senhor, fala conosco, ajuda-nos a aprendermos um pouco mais. Não fábulas, não fantasias, não promessas que o Senhor não fez para nós, mas aprendemos aquilo que o Senhor deixou para nós. E nós somos a sua igreja. Livra-nos, Senhor, da mentira. E se for da Tua vontade, Senhor, livra-nos dos mentirosos também. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para compreendermos a verdade, porque a verdade alegra o nosso coração. Eu oro assim por mim, por todos aqueles que já estão e aqueles que virão a estar conosco. Esta é a oração que faço, no santo nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui juntos de novo, né? Que bom, né, que o Senhor permite que a gente se reúna novamente aqui nesta manhã. Isso é bondade de Deus mesmo. Claro que é. Eu sei que é. Eu tenho consciência que é. Vamos abrir a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos iniciar a explanação da palavra de Deus. Porque mais uma vez eu repito, porque eu não sei se você sabe, gente, eu estou tendo um trabalho que vocês não fazem ideia. Porque recurso financeiro a gente não tem mesmo. Então ontem eu vi um recurso aqui no YouTube que eu posso colocar no vídeo que eu gravo legenda. E eu posso colocar legenda em vários idiomas. Olha que maravilha. O sujeito pode nos ouvir na América, não falar português,
mas eu posso colocar a legenda em inglês para ele. E eu optei ontem em colocar em inglês a legenda e em espanhol. O espanhol que é falado aqui na América, que é um pouquinho diferente do espanhol da Espanha mesmo, né? Enfim, mas isso dá um trabalho que vocês não fazem ideia. Eu me meti a fazer isso ontem, passei, fui parar, acho que era umas 8 e pouco, e não consegui tudo, né? Mas, enfim, estamos, de alguma forma, querendo que pessoas ouçam o que Deus tem para falar para a gente. Deus tem muita coisa para nos falar. Deus tem... Quando eu digo Deus, eu digo o Senhor. Ele tem muita coisa para nos ensinar. Então, acho que tudo vale o sacrifício, a dor de cabeça de ficar lendo, enfim. Que maravilha. Vamos lá. Salmo 62, versos 11 e 12. Né? Isso eu já falei para vocês. Eu preciso melhorar, porque eu uso muito coloquial, né? Claro, é óbvio. Mas quando você vai transcrever depois para a legenda, ou já falei para vocês, ou para vocês, é difícil, tem que apagar, colocar, né, para vocês. E daí, então eu preciso melhorar a maneira de falar, ser mais... Enfim. Salmo 62, versos 11 e 12. Você sabe que tudo na Bíblia é em versículos, menos Salmo e Cantares também. Aí são versos, viu? Salmo 62, versículo não, verso. Verso, porque o livro de Salmos, de Cantares, são poemas, são letras de músicas, né? Então são versos, tá bom? Vamos lá. Salmo 62, versos 11 e 12. Tá, eu gostaria que você lesse comigo. Se você não puder ler, então eu convido você, ouça. Eu vou ler do jeitinho que está aqui. E a Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. A Bíblia diz isso, que a fé vem de ouvir e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, para simplificar, a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. A fé não vem de ir na igreja, numa denominação. A fé não vem de fazer campanha, essas bobagens aí que... Meu Deus, gente, isso ainda existe. Toda hora eu vejo lá no Facebook, fulano, não sei quem, campanha, não sei... Gente, para com essa bobagem. Ô pastor, você que faz campanha, para de iludir o povo. Existia campanha na Bíblia? Aonde você viu Pedro, Paulo, João, Tiago, Lucas fazendo campanha? Aonde tem qualquer um dos apóstolos dizendo, olha, a gente precisa fazer campanha, viu?
a gente tem que fazer uma campanha de 7 dias, 15 dias. O problema não é a campanha em si. O problema é a mentira embutida nessas campanhas. A campanha em si não tem problema. O problema é que sempre se embute ali, né? Se esconde uma mentira. Aí as pessoas vão fazer a campanha não para adorar a Deus, vão lá atrás da mentira que está embutida. Jesus, eu digo, você faz campanha, então me mostra Jesus instruindo a igreja a campanha. Por favor, me mostre. Me mostra na Bíblia Jesus instruindo a igreja a ir orar no monte. Isso eu falo há anos e esta pastorzada continua com esse ranço. Isso, você sabe que antes não tinha isso. Isso começou lá pelos anos 60, mais ou menos, né? Isso começou quando passou a existir o tal do evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade. Poxa vida, será que esses pastores não crescem 1 milímetro? Porque há 20 anos eu falo, um pouquinho mais, né? Porque antes eu fazia rádio cristão também, né? E eu já falava isso, e foi isso que me tirou de algumas denominações, graças a Deus. Será que essa gente não cresce? Aí, ó, o irmão escrevendo, obrigado, viu, Djalma? Olha o que o Djalma escreve. Tem um indivíduo. Tá ruim, eu não consigo ler mesmo, tá longe. Que está fazendo a unção do abraço. Isso é enganar o povo. Enganar, mas o povo gosta de ser enganado. A gente viu nas eleições aí, né? Que o povo ama ser enganado. Agora, por causa disso que os nossos irmãos e irmãs que cultuam a Deus com a gente aqui são poucos. Porque aqui a gente não engana, aqui a gente fala a verdade, aqui a gente traz ensino. E as pessoas não gostam, elas gostam de ser enganada. Se eu fizesse aqui manhã de cura, isso aqui é mais de 1000 pessoas. Se eu fizesse a manhã da prosperidade, a manhã da recuperação de tudo que o diabo roubou de você, mas ia faltar espaço aqui. Ia ter que pôr uma secretária aqui, ou um secretário, né? Mas a gente não mente. Aqui a gente fala a verdade. Porque o sujeito perde o que ele tem e aí ele diz que foi o diabo que roubou. Você quer que eu faça? Vamos lá. Salmo 62, versos 11 e 12. É que as pessoas podem falar, ele fala aí para se engrandecer. Não, de jeito nenhum. Você acha que eu tenho. Você acha que eu estou na idade de querer me engrandecer? Você acha que. Isso já passou muito tempo. Muito tempo. Gente, a gente precisa estudar. Pastor não pode ser desculpa falar desse jeito, viu? Mas é o que acontece. É o que acontece. Qualquer Zé Ruela é pastor.
E a mulher do pastor é pastora. Aí o sujeito é pastor e não sabe nada. O que ele sabe? O que ele ouviu lá na denominação. Ou na denominação que ele brigou, saiu e depois ele abriu essa igreja que agora ele é pastor. Eu continuo aqui, olha só, as coisas tão pequenininhas que ninguém questiona. Tá cheio de bispo aí, não tá? Não é? Bispo. Só o maior pode ungir o menor. Quem que unge bispo? Se o bispo é o mandatário da igreja. É o único bispo da igreja, porque um pastor pode ungir um pastor. Agora, um pastor não pode ungir um bispo. As pessoas não pensam, não raciocinam. Mas fazer o quê, né? As pessoas gostam de ser enganadas. Por causa disso que nós somos poucos. Porque aqui a gente não engana. Ah, não, eu não vou. Não, o culto lá não tem unção. Unção é pular, gritar, dançar. Essas coisas para eles é unção. E a pessoa continua. Vontade de falar uma palavra. Não é palavrão, é que é grosseiro, entendeu? Eu não estou afim. Né? Mas a pessoa continua do mesmo jeito que estava 20 anos atrás, ela continua ali. Não é a vida, não, é crescer na graça, no conhecimento do Senhor. É entender melhor o que a Bíblia fala de determinados assuntos. A Bíblia fala sobre tudo. Todos os assuntos a Bíblia fala. Você acha que Deus não conhece de cibernética? Né? Tem este oh meu Deus, como é que chama? Esse aparelho aí que está enxergando as galáxias, tem um nome, John Webb, acho que é, né? Esqueci o nome desse aparelho, como é que chama isso? Enfim, isso aí Deus vê na frente dele toda hora. O homem teve que construir isso daí e tal, que a gente falou semana passada, né? Isso aí Deus sabe tudo. Mas vamos falar do poder, para ver se você entende, né? E outra, não é só você entender, irmão. Você tem que pegar aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu, aprendeu, porque você confrontou o que eu falei com a Bíblia. Porque se eu falo alguma coisa aqui, você confronta com a Bíblia e fala, opa, telescópio, obrigado, querido. Era essa palavra que apagou aqui. Telescópio. Né? Então o homem criou esse telescópio fantástico aí, que está trazendo imagens maravilhosas. Né? Hoje eu estava lendo que descobriram lá um planeta, não sei o que é, que ele gira em 2 sóis, em torno de 2 sóis. Olha só. Isso aí foi Deus que criou, gente. Isso aí, telescópio para Deus ver isso assim, ó, tá olhando, tá vendo. Então, aquilo que você aprende, tudo que eu falo, você tem que passar pela Bíblia. Filtro da Bíblia. A Bíblia é o filtro. Você faz café na sua casa, acabei de fazer um agora, né? Você não coa. Eu estou coando em filtro de pano. Mas você pode coar naquele filtro de papel, né? Você tem que coar tudo que eu falo. E o coador é a Bíblia. É a Bíblia.
Então você entendeu, coou, aprendeu, não, é isso mesmo que o sujeito lá falou. Leva para outras pessoas, para ver se a gente tira essa gente desse engano que está aí. Tem gente enganada ainda, tem gente no buraco. E morre gente todo dia que não vai para o céu, não morre salvo. É que se eu não paro, né? Falo mais que o homem da cobra, aí que tá. Salmo 62, versos 11 e 12. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Isso aí, seu. Obrigado, querido. Saudade você, viu? Irmãos, o que esse salmo está dizendo? Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isso. Esse poder pertence a Deus. A Deus pertence a graça, a misericórdia, porque o Senhor retribui segundo as suas obras. Por que eu falei sua lá? Porque eu escrevi aqui errado aí, ó. Né? Então eu li aqui, veio na cabeça o que eu escrevi, e aí me confundi. Segundo a sua obra, né? É segundo a sua obra no reino de Deus. Porque senão seria contrário a tudo aquilo que a Bíblia fala. É obra para o reino de Deus. E esta passagem é de extrema importância, queridos irmãos e queridas irmãs, porque isso que está aqui nesse salmo é um dos principais ensinos da Bíblia. Por causa disso que ele é repetido duas vezes aqui, para dar ênfase. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isso. Você vê que ele se repete. Que o poder e a autoridade pertence a Deus. É Deus que tem poder e autoridade. Deus me deu o poder. Olha, dá até medo de falar isso, porque o poder de Deus é tão fantástico, é tão extraordinário, né? É tão fenomenal, que aquilo que Deus permite que a gente faça, e muita gente faz isso para se engrandecer, quando Deus permite a gente fazer alguma coisa, é para a honra e glória dele, não para nosso engrandecimento. E esta soberania de Deus, esta autoridade de Deus, olha o porquê, esse é um dos ensinos mais importantes da Bíblia, porque soberania e autoridade de Deus são um princípio fundamental da vida. Fundamental da vida. O poder, primeiro, o poder pertence a Deus. Ele é soberano, ele é todo poderoso. Não são as criaturas, não. Não são os anjos, não. Tem gente que adora anjo até hoje, meu Deus. Eu falo, mas que coisa. Ora para anjo.
vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. O anjo da guarda, né, deve estar morrendo de rir lá no céu. Mas acender vela? O que adianta essa vela, essa luz? Não ilumina nada, nem um quarto essa luz ilumina. Uma vela é só para você não dar com a cara na parede mesmo. O anjo deve morrer de rir, né? Então, este poder não pertence às criaturas, aos anjos, aos homens. Esse poder pertence a Deus. Eu poderia aqui, nossa, tem tanta coisa para falar, né? O que está escrito em Mateus 9:8 é um tipo de poder. Porque há duas palavras na Bíblia, no grego, para significar poder. Lá em Mateus 9:8 é exousia, que esse poder se refere à autoridade, à posição da autoridade. Olha porque estudar a Bíblia é importante. Por que eu estou dizendo que o sujeito, para ser um pastor, né, ele tem que conhecer alguma coisa da Bíblia? Senão ele só fala essas aberrações que a gente vê por aí. Então, Mateus capítulo 9, versículo 8, ali o poder é exousia, está escrito exousia, mas para nós é poder, porque na língua portuguesa é só poder. Enquanto que em Mateus capítulo 6, versículo 13, também é poder, mas não está escrito exousia, está escrito dunamas, que também é poder. Só que se refere a um poder de força, um poder de habilidade. E quando eu digo, eu não estou me engrandecendo. Eu estou dizendo que o pouquinho que eu sei, eu fui buscar, eu fui aprender com quem sabe. Fui estudar, fui fazer escola. Mas o poder, ele pertence a Deus. Se você for lá, por exemplo, no Velho Testamento, em Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 21, o que você vai ler? Bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque sabedoria e poder são dele. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Pastor, mas olha, nós estamos falando aqui de rei. Não estamos falando do povo escolher. Não é o povo que escolhe o rei. Olha o entendimento. Nós temos o que temos, estamos como estamos, e vamos chorar lágrimas de sangue, porque o povo escolheu. Não que a outra parte que não ganhou fosse a maravilha, fosse... Eu diria para vocês, seria o menos ruim. Mas foi o povo que escolheu. Agora a Bíblia está dizendo que rei, naquela época, hoje pouquíssimos países têm um rei realmente, ou uma rainha. E quando tem, como é o caso da Inglaterra, não manda absolutamente nada, né? Mas naquela época o rei era Deus que colocava. Segundo, a gente não pode, quando pensa no poder de Deus, separar o poder de Deus do caráter de Deus. Deus não é um mandatário supremo, criador de tudo,
mimado, caprichoso. Não, Deus não é. Deus não separa, e a gente não pode separar o poder dele. Agora tem um rei, né? Porque a rainha partiu, a Inglaterra, né, Seco? Mas não manda nada, né? É assim, figura e dá uma despesa lascada para os ingleses, né? O que quer dizer que o poder não é separado do caráter? Quer dizer que o poder de Deus não é separado da misericórdia. Você está lendo, você lê aqui, Salmo 62, versos 11 e 12, o verso 11 fala do poder. E o verso 12 fala da misericórdia, não é separado, você está vendo? Um anda junto com o outro. Mas o que quer dizer isso? Você está falando, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu quero saber o que isso quer dizer na vida prática. Quer dizer que o poder de Deus significa que a gente pode confiar nele. Porque Deus tem promessa para nós como igreja, não tem? Qual que é a promessa de Deus para nós enquanto igreja do Senhor? Qual que é a promessa? É salvação. É salvação, é a única promessa. Não há outra promessa para a igreja, qualquer outra é mentira. Olha, você está mentindo, vocês mentem, isso é muito forte de falar, isso é muito pesado. E para eu usar esse termo, que a maioria mente, se mente por ignorância ou se mente por conveniência, eu não vou entrar no mérito. Mas que mente, mente. São mentirosos, porque a única promessa de Deus para a igreja é salvação. E quando a gente diz que o poder de Deus significa que ele é suficiente para cumprir a promessa, significa que ele é suficientemente estável para nos salvar. Deus é digno de confiança. Eu não sou, você não é, nós não somos dignos de confiança, mas Deus é. Quando você diz, oh Deus, misericórdia, caráter, é porque Deus, você pode confiar. A gente não pode, né, como ser humano, confiar nem no pai, nem na mãe da gente. Como ser humano, a gente não pode confiar nem no esposo, nem na esposa, nem no filho, né? Não pode. Como ser humano, não pode. Mas em Deus a gente pode confiar. Pode confiar em Deus. Que pena que eu falei demais, né? E o tempo não vai dar. A Bíblia diz assim, né? Algumas coisas são tratadas como promessas e não são. Outras não são tratadas como promessas e são. Por exemplo, a Bíblia diz que todo homem e toda mulher, né? Porque a Bíblia trata o homem de uma maneira genérica, né? Toda pessoa humana, se a pessoa só pode ser humana, né? Que todo joelho se dobrará. Isso é uma promessa. Você pode confiar. Todo joelho vai se dobrar a Deus, para Deus, acraseado. Ou vai se dobrar em arrependimento nesta vida,
vai se dobrar em julgamento na próxima vida. Na vida eterna. Quando eu digo nesta vida, é a vida que nós estamos vivendo. A gente só pode se arrepender aqui. Quer dizer, o arrependimento só tem consequências aqui. Porque na vida eterna não adianta. Lá todo mundo vai se arrepender, mas não adianta mais. Porque o dobrar os joelhos lá, né, será frente ao julgamento que o nosso Senhor vai fazer. Isso é uma promessa. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Deus é o Senhor. Os salvos, a gente confessa toda hora, a gente fala toda hora, nosso Senhor, nosso Deus, grande eu sou, né? Toda hora a gente está dizendo isso. Agora, aqueles que passarão pelo juízo se dobrarão também e dirão assim: só o Senhor é Deus, e eu só fui reconhecer isso agora que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E a gente deve, amados irmãos e queridas irmãs, não como ordem, mas como orientação, sempre que eu digo a gente deve, a gente precisa, é sempre como orientação, não é uma ordem, é óbvio, né? É que o que a gente deve focar nesta vida é o poder soberano de Deus para o seu povo. Este é o foco da vida. De repente sua vida está de ponta cabeça. Foque no poder de Deus. Deus é soberano. Deus é confiança perfeita. Este foco da soberania de Deus, este foco do poder de Deus e o caráter de Deus, que são inseparáveis, né? Destrói a ansiedade. O Senhor mesmo nos orienta para colocar as nossas afeições em coisas do alto, não nas coisas da terra. E o que nos chateia, o que nos incomoda, na verdade, são as coisas da terra, né? Por causa disso que ele diz, as coisas da terra sempre vão incomodar, sempre vão nos entristecer, chatear, etc, etc, etc. Por causa disso, não foque nas coisas da terra, foque nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Deus querido, Senhor e Pai Todo-Poderoso, único Deus, não tem outro. E graças a Ti, Tu és o único. Nós não somos divididos em vários deuses. Às vezes criamos deuses, ídolos nas nossas vidas para que nos incomodem, e nos incomoda muito. Mas Tu és o único Deus, o único Senhor, poderoso, aquele que pode mudar tudo de um segundo para o outro. Ah, mas por que Ele não faz isso comigo? Talvez Ele já tenha até feito e você não viu. Talvez o ídolo que você criou está cegando você. Oh, Senhor, nós Te agradecemos, porque hoje pudemos aprender um pouquinho mais, crescer um pouco mais no conhecimento e na graça do Senhor. Fortalece-nos, ó Pai, no Teu poder, que é independente do Seu caráter. Fala conosco.
continua nos sustentando, continua derramando sobre nós o seu bálsamo, a alegria que só o Senhor pode nos dar. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Só uma correção que me veio aqui à mente, eu não tenho certeza se eu errei ao falar, mas o poder e o caráter de Deus, né, não são independentes. Um é extremamente ligado ao outro. Só uma correção. Amém.